Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será vencendo os obstáculos. Amém? A Bíblia relata vários obstáculos que os homens de Deus tiveram que passar. Inclusive o Senhor Jesus. Vários obstáculos, inclusive a morte. Chegando a morrer, morte trágica, morte humilhante, dolorosa, mas ele venceu os obstáculos. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, então ele venceu a morte. Amém? E há vários relatos vencendo os obstáculos. O rei Davi venceu os obstáculos. José do Egito venceu os obstáculos. Moisés venceu os obstáculos. E agora vamos falar sobre Josué, que também venceu os obstáculos. Depois da morte de Moisés, Deus chama Josué e diz: ser forte, corajoso. E ali Josué recebeu aquela missão de levar o povo até a terra prometida, até Canaã. Eu imagino Josué já achar que já havia passado por todos os obstáculos, né? Ele acompanhou Moisés desde a saída do Egito. E ali ele viu o mover de Deus, o povo murmurando e Deus ali suprindo a necessidade daquele povo. Atravessaram o Mar Vermelho, um momento muito difícil. Eu imagino Josué achar que já havia vencido tudo. Era só atravessar e ir para Canaã. Mas ele não sabia das provações que iria passar. Mas ele foi um homem temente a Deus, fiel a Deus. E ali ele enfrentou os obstáculos. O primeiro obstáculo, o Rio Jordão. O momento que o Rio Jordão estava cheio, foi um momento de cheia, né? E ali, como ele viu e atravessou o Mar Vermelho, ele achava que seria moleza também atravessar o Rio Jordão, pelo mover de Deus. E ele ali foi enfrentar o Rio Jordão. Mas antes ele orou ao Senhor e o Senhor deu as ordens a ele. Colocasse os sacerdotes à frente, né, com a aliança. E assim que tocasse ali as águas, o rio iria se abrir, assim como abriu o Mar Vermelho. E assim aconteceu. Josué orou, santificou aquele povo. E ali, quando colocou o sacerdote com a arca, que era a presença de Deus ali na frente, quando o sacerdote tocou na água, o rio se abriu, assim como se abriu o Mar Vermelho, e ele atravessou. Eu imagino Josué achar que pronto, já resolveu o problema, já passamos pelo Rio Jordão, agora é só chegarmos à cidade de Canaã, a terra prometida. Mas foi engano, enganoso é o coração do homem, né? Para Deus nos diz isso. E Josué achava que era só aquilo. Mas ainda havia pela frente a cidade de Jericó. Ele teria que atravessar a cidade de Jericó. Quem conhece a história de Josué sabe que a cidade de Jericó era cercada por muralhas humanas, impedindo que alguém o entrasse, né? E ali Josué convocou o seu povo, consagrou ao Senhor. E ali fizeram a campanha de 7 dias, rodeando ali as muralhas, a cidade de Jericó. Depois ele convocou o povo a louvar. Naquele momento o povo louvando, o sopro daquele povo derrubou as muralhas de Jericó. Eu imagino Josué também achar que já foi resolvido o problema dele.
já passou pelo Rio Jordão, já passou por Jericó, era só entrar em Canaã. Mas enganoso é o coração do homem. E ali tinha a cidade de Ai na frente. E ali naquela cidade já era mais um obstáculo maior, que era não só problema físico, mas espiritual. Onde os reis dominavam ali aquele lugar. E ele teve que enfrentar aqueles reis, tanto espiritual como fisicamente. E para chegar a Canaã não foi fácil, mas o poder de Deus estava sobre ele, então se tornou fácil pelo poder de Deus, que Deus foi adiante dele, abrindo caminhos, né? Entrando com a provisão, quebrando barreiras, quebrando obstáculos. E Josué foi vencendo os obstáculos até chegou na terra prometida, na terra de Canaã. E conosco não é diferente. Os obstáculos colocados em nossos caminhos, amados, são fundamentais para testar o tamanho da nossa fé, da nossa força e da nossa coragem. A palavra de Deus diz que nós tivermos fé do tamanho de uma semente de uma mostarda, seremos capazes de remover a montanha, não é mesmo? Então nunca deixe de acreditar no poder e no senhorio de Deus. Vencendo os obstáculos, nós temos que vencer os obstáculos do dia a dia. Todos os dias ao levantarmos, já começamos enfrentando obstáculos. E nós temos que vencer a cada dia. Amém? Então vamos aproveitar essa história de Josué e venha servir para nós como exemplo. Amém? Josué, ele era um servo de Deus, que enfrentava perigos sem medo. E não ficava reclamando, mas agia com sabedoria. O mal da maioria do povo de Deus é a reclamação, as murmurações e o medo. Isaías 41:10 diz: não temas, que eu estou contigo, não te assombres, sou teu Deus, eu te sustento, com a destra da minha justiça. A primeira coisa que Deus falou para Josué, falou o que com Josué? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, Josué. Eu vou estar contigo. Então nós enfrentamos esses obstáculos. Alguns têm medo, mas não pode ter medo. Não adianta ficar murmurando, reclamando, mas agir com sabedoria. Josué era um guerreiro e para vencer o obstáculo precisou superar o medo de si. Muitas vezes o medo é o principal e maior obstáculo que enfrentamos, não é mesmo? Então não temas. Não temas que o Senhor está contigo, não te assombre, Ele é o seu Deus. Deus deu 2 ordens para um bom guerreiro, tanto para Josué como para mim e para você. A primeira ordem do Senhor foi não ter medo. Não tenha medo. Você tem que crer, ter fé, e Deus está na direção. E o segundo foi ser corajoso. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos escolheu para sermos valentes. Josué enfrentou 4 grandes obstáculos que servem de exemplo para nossas vidas e nossas lutas do dia a dia. Quais obstáculos você tem enfrentado? Através da geografia e caminhada do povo de Deus, percebemos os obstáculos vencidos por Josué. Vamos conhecer 4 obstáculos. Primeiro, barreiras naturais. Foi o Rio Jordão. Ali Josué teve que atravessar o Rio Jordão na época de enchente. O rio estava cheio. Como Josué viu Deus abrir o Mar Vermelho, por que não abrir o Rio Jordão, não é mesmo? Que ali ele creu. Quando já iam entrando na terra prometida, Josué e o povo encontrou um primeiro obstáculo natural, previsível, que era o Rio Jordão, que estava cheio. Ele venceu o Rio Jordão porque Deus parou as águas. Mas vencer esse obstáculo natural foi preciso santificar o povo e ser obediente à voz de Deus. Moisés, para atravessar o Mar Vermelho, ele foi obediente. Deus falou: bata o cajado no mar, e o mar se abriu. E para Josué, Deus mandou ele santificar o povo.
santifique-se esse povo e ser obediente à voz de Deus. Os obstáculos naturais são barreiras normais que temos que enfrentar, como, por exemplo, para fazer uma faculdade é preciso o quê? Fazer um vestibular. Você precisa fazer um vestibular para enfrentar uma faculdade. É difícil? É, mas você tem que passar primeiro pelo vestibular. Jesus venceu os obstáculos naturais, como o vento, o mar e a tempestade. Jesus também enfrentou e venceu. Enquanto os discípulos ficaram ali com medo daquela tempestade, né? Jesus estava ali no barco, descansando. E eles atormentados. Até que eles perceberam que Jesus estava no barco e foram lá chamar Jesus. Jesus acalmou aquela tempestade. O mar e o vento obedeceu a Jesus. Portanto, vence os obstáculos naturais com consagração. Lá em 1 Crônicas 7:14, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que consagrar ao Senhor para vencermos os obstáculos. A segunda barreira foram as barreiras humanas. Foi lá em Jericó. Josué enfrentou Jericó com aquelas muralhas. A Bíblia diz: depois de terem passado o Rio Jordão, encontraram pela frente a cidade de Jericó, com as suas altas e grossas muralhas. Foi um grande desafio para eles. Aquelas muralhas que foram erguidas pelo homem. O homem ergueram aquelas muralhas altas e grossas e largas, achando que nada o derrubaria. As muralhas caíram através de consagração e do louvor do povo durante 7 dias. O louvor, apenas um sopro, derrubou aquela muralha que para o homem achava impossível. E apenas o louvor daquele povo, durante 7 dias, ele entrou em consagração. Há obstáculos na nossa vida que nós temos que entrar em consagração, jejum e oração. Entrega total ao Senhor. Barreiras humanas são situações entre pessoas que precisam ser resolvidas de forma sábia. Nós temos que ter sabedoria quando enfrentamos batalhas. Por exemplo, conflito entre pessoas que precisam ser administrados com amor. Tem pessoas que chegam para você com ignorância. Você tem que saber reagir. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Nós temos que saber que por trás daquela pessoa há uma ação demoníaca. Nós não podemos enfrentar o corpo a corpo. Amém? Tem que ter sabedoria. Jesus ele enfrentou diversas barreiras humanas, como os fariseus, os saduceus. Por que Jesus expulsou os demônios dos fariseus? Porque era um problema humano, e Jesus dialogou com eles e os tolerou. Jesus, com a sua sabedoria, sabia que por trás dos fariseus, dos saduceus e das demais facções religiosas, existia uma ação demoníaca. Jesus venceu ali com sabedoria. Vence os obstáculos humanos com louvor. Começa a louvar. Sentiu que é uma ação demoníaca, começa a louvar, começa a orar. Terceiro, barreiras temporais. O sol e a lua pararam. Em um momento decisivo, o povo de Gibeão foi atacado por 5 reis. E Josué foi defender. Não daria tempo, amado, de parar para ganhar aquela batalha. Ele estava vencendo aquela batalha, mas estava entardecendo, estava anoitecendo. Se parasse, no dia seguinte teria que continuar e não saberia se venceria ou não. Então Josué viu que precisava continuar aquela luta. E Josué orou ao Senhor e pediu para que parasse o tempo, o sol e a lua. E ali Deus ouviu as orações de Josué e ali o tempo parou. O cronômetro parou. E ali Josué venceu ali os 5 reis. Não daria tempo de parar para ganhar aquela batalha, mas Deus moveu o céu a favor deles. O sol e a lua pararam para dar tempo de lutar com a luz do dia. E para completar, Deus mandou pedras do céu para defender seu povo. Olha só o agir de Deus.
Deus, além de parar o tempo, e ainda ajudou aquela guerra, mandando pedras. As barreiras temporais são imprevistas, que acontecem em situações em que somente pela misericórdia de Deus e com um milagre conseguimos vencer, não é mesmo? Quando não dá tempo mais de lutar, se você precisa do tempo, da oportunidade de Deus, Deus pode dar. É só buscar o Senhor e esperar e descansar nele. Jesus venceu as barreiras temporais quando viveu os dias como nós, e quando moveu os céus e se escureceram, mostrando que o tempo estava cumprido. Jesus, naquele momento ali na cruz, na ânsia da morte, ele diz: Pai, está consumado. E o tempo ali parou. Moveu os céus e a terra, dando sinal de que foi cumprida a missão de Jesus aqui na terra. Então, vence os obstáculos temporais com oração, jejum e oração. E o último, barreiras espirituais. Barreiras espirituais são os pecados. Josué 24, 14, 25 diz: depois de conquistar a terra prometida, foi preciso santificar o povo e eliminar o inimigo interno, que era o pecado. Há pecados ocultos que nós não sabemos, mas Deus nos mostra. E Josué precisou buscar de Deus para mostrar a ele quais eram os pecados. E ali Deus revelou para Josué. Josué sempre chamava o povo à consagração, circuncidou os filhos de Israel, celebrou a Páscoa, condenou os familiares de Acã por pegar coisas condenadas. A família de Acã pegaram coisas condenadas por Deus. Pregava, ensinando o povo a ser fiel a Deus, e removeu a aliança do povo com Deus 2 vezes. Então Josué orou ao Senhor e o Senhor mostrou que Acã e sua família pegavam coisas condenadas. Existem pessoas que deixam se levar pelo ocultismo, né? E outros até sabendo, pegam objetos sacrificados. E ali o inimigo tem ação. O inimigo, amado, o inimigo ele sobrevive do pecado. Se não houver pecado, se não houver legalidade, o inimigo não poderá fazer nada. É o pecado que dá legalidade ao inimigo. E ali Josué teve que consagrar aquele povo ao Senhor, santificar, separar, regenerar. O pior inimigo de uma igreja e de um homem de Deus é o pecado. Pecado é transgressão da lei. A lei existe para quem é infrator. Assim também é o pecado. É o pecado que alimenta o inimigo. É o pecado que dá legalidade. Não tem demônio, mundo, perseguição, armadilha que derrube uma igreja ou um servo de Deus. Não tem demônio que derrube um servo do Senhor. Servo, eu falo servo fiel. Igreja, eu falo igreja avivada. Não é como muitas igrejas hoje, infelizmente. Tudo pode, né? Não tem nada a ver. Não, não é assim. Aquela igreja que consagra, aquela igreja avivada, demônio não tem poder nenhum sobre a igreja e nem sobre os seus membros. Mas o pecado destrói e mata. Infelizmente, o pecado é que dá legalidade ao demônio entrar na igreja. É o pecado. É o joio. O joio no meio do trigo entra na igreja. A Bíblia é bem clara. Portanto, amado, vença os obstáculos espirituais com decisão. Enfrente os obstáculos da vida com coragem, com oração, com fé, com jejum. Existe uma história de um rei que mandou colocar uma pedra no meio do caminho para testar a boa vontade do povo. Presta atenção nessa história. Todos reclamaram, mas ninguém tirava a pedra. Um dia alguém resolveu remover a pedra e encontrou um pacote com moedas de ouro dentro e um bilhete do rei dizendo: parabéns por ter tirado a pedra. Este é o prêmio.
Uau! Às vezes tem uma pedra no seu caminho que você precisa tirar. Por trás daquela pedra é um prêmio. Se você não tirar, você vai ficar sem um prêmio, vai ficar com aquele obstáculo na sua vida o tempo todo. Então, tire o obstáculo, tire a pedra do seu caminho, que a passagem ficará livre para a eternidade com Cristo. Amém? Com essa história, aprendemos que Deus precisa de homens de atitude, não apenas de palavras. Não adianta palavras bonitas sem atitude. Não adianta palavras bonitas se não sai do coração. Não basta mostrar o problema, é preciso resolvê-lo. Amém? É preciso resolvê-lo. Vença com a força de Deus. Tire seus obstáculos, deixe Deus na direção, e é com a força de Deus que vencemos. Foi a força de Deus que abriu o Mar Vermelho, foi a força de Deus que abriu o Rio Jordão, foi a força de Deus que derrubou as muralhas. Foi com a força de Deus que nós chegamos à terra prometida. Amém? Vamos meditar no louvor e orarmos. Medita nesse louvor. Barreiras, não há barreiras, há batalhas. Então nós temos que enfrentar as batalhas. Amém, amados? Medita nesse louvor. Amém? Barreiras, não há barreiras para o servo de Deus. Há batalhas. Não é mesmo? Eu tenho enfrentado batalhas, tenho enfrentado barreiras e tenho vencido todas com Deus na direção. Eu, povo, se só, jamais conseguiria. O povo de Deus passou no Rio Jordão, no Mar Vermelho. Medita nesse louvor. Apenas trocando as trombetas e louvando, as muralhas de Jericó caíram. Então não há barreira para Deus. O crente fiel é vitorioso. Basta ser temente ao Senhor, ser fiel ao Senhor. Muitas barreiras virão em nossas vidas, mas nós venceremos todo com Cristo na direção. Amém? Nada é impossível para Deus. Deus mandou um anjo ir lá no cárcere, quebrar as barreiras para Pedro. Aí quebrou as correntes, quebrou as algemas. Os portões da prisão se abriram. Então não há barreira. 7 dias o povo orando ali, as muralhas de Jericó caíram. O Mar Vermelho não foi barreira para Deus. O Rio Jordão não foi barreira para Deus. Então com Deus não há barreiras. Ele faz o impossível. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças. Nós te agradecemos, Pai. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, Ebenezer. Enfrentamos barreiras, enfrentamos batalhas e vencemos todas. Não por nós mesmos, porque o Senhor sempre esteve e estará à frente. Peço que o seu doce amado Espírito vá de encontro à pessoa que está assistindo este vídeo e venha fortalecer, venha colocar coragem e que ele venha fortalecer espiritualmente, que não venha ter medo e venha enfrentar todas as barreiras que vierem por à frente. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim, mas contra principados e potestades, conforme Efésios 6,12.
Muitas batalhas virão, muitas barreiras, muitos obstáculos, mas com o Senhor na frente, venceremos todas. Nós te agradecemos ao Senhor por tudo que tens feito, que estás fazendo. Creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, ao Pai é teu santo nome. Amém, amados? Medite neste louvor, Barreiras, com Alice Maciel. Não temas, não tenha medo, Deus é contigo. Encare as barreiras e as batalhas, sabendo que Deus está na direção de tudo. Ebenezer, até aqui nos ajuda o Senhor. Eu tenho enfrentado barreiras, batalhas, tenho vencido todas, não por mim, eu sou fraco. Mas quem está em mim é forte, o Espírito Santo. E Deus está na direção. Então com Deus nós iremos enfrentar as batalhas. Amém? Portanto, fica na paz, tenha um bom dia. Não se esqueça, Jesus te ama e Satanás te odeia. Ele sempre irá colocar obstáculos, sempre irá colocar pedras para impedir de você chegar até Jesus. Mas seja corajoso, tira essa pedra e você terá acesso ao Pai e à vida eterna com Cristo. Amém? Um abraço, tenha um bom dia.